Tema de hoje, os levitas. Nós vamos estudar sobre esse ministério importantíssimo que havia lá no povo de Israel no princípio. É muito importante nós entendermos, eu preciso fazer esse comentário logo de início para entender ao longo da mensagem, você entende melhor, e dos próximos estudos também, que eu preciso corrigir uma coisa que a igreja evangélica tem feito, devido a algumas intervenções de alguns movimentos da década de 90 para cá, que confunde-se músico com levita. Gente, músico não é levita e levita não é músico, ponto. Isso é invenção da década de 90 para cá, tanto que você não vê outras pessoas ensinando isso. Os levitas aqui, não, é músico é músico, levita é levita. Mas os levitas não tocavam lá também, isso depois, na época de Davi, é depois. Nesse momento nem música tinha aqui. Então, o movimento dos levitas é uma outra coisa. Levita, na verdade, o nome levita vem de Levi, que era o pai deles, né? É a tribo de Levi. É uma das tribos de Israel, uma tribo sacerdotal. É uma tribo de serviço, é uma tribo de ministros. Todo mundo que nascesse ali, nasceria para servir. Era para isso a intenção dos levitas. Uma outra mania da igreja atual é dar cargo, posição e brilho para as pessoas. Não havia isso na igreja primitiva, nem existia isso também entre os israelitas primitivos, né? Esse irmão é levita, né? Pega algumas palavras, se não for explicado, a gente acha até estranho, né? Pensa que o cara é levita, né? Que ele levanta e tal. As coisas ficam meio estranhas, né? Hoje o cara que se chama apóstolo, por exemplo, é um intocável. Pastor, por exemplo, é o cara que manda, que tem autoridade. Músico é levita, é admirado. E tudo isso não é bíblico e atenta contra a vida do corpo e a simplicidade que nós vemos nas Escrituras Sagradas. Essa é a razão, irmãos, que eu não acho nem um pouquinho falta de educação você me chamar pelo nome de Anésio. O nome é feio, mas é meu, tá bom? Eu gosto dele, não tem nenhum problema com ele. Hoje eu encontrei um cara aqui, veio aqui de manhã, estava junto com o pessoal da Missão Portas Abertas, e ele se chama Melquisedeque. Eu falei, não, perdão, Matusalém. Eu falei, cara, 669 anos viveu Matusalém. Que coisa maravilhosa. E assim, essa a minha vida inteira, eu nunca conheci um Matusalém na minha vida. Foi o primeiro que eu vim conhecer. Aí virei para ele e falei, você conheceu algum Anésio? Ele falou, tinha um tiozinho, mas já morreu. Falei, é isso. É isso. Meu nome é pré-histórico. Então, hoje, o que a gente acaba vendo é que a gente perde um pouquinho da simplicidade das Escrituras. É por isso que eu prefiro que você me chame pelo meu nome, do que ficar me chamando de pastor. Você não precisa me chamar de pastor, pode chamar de Anésio, não tem problema nenhum. Porque pastor não é título, pastor é função, é o que eu faço. Entenda bem, o que é pastor? Vamos tirar do Antigo Testamento, por exemplo. O que era o pastor? Pastor, gente, é simplesmente o cara que cuida de vaca e de boi, é boiadeiro, é vaqueiro, tá? Que a gente chama de peão. O cara que cuida de ovelha, o nome daquele empregado é pastor, que é o quê? Peão. É isso. O dono do rebanho é o cara, e esse dono do rebanho é Deus. Por isso que a Bíblia chega assim, Paulo, o apóstolo, chega para os irmãos da igreja lá de Éfeso e fala, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, ou seja, não é seu. Essa aqui não é minha igreja, não sou dono da igreja. Dono da igreja é Jesus. Eu não sou dono da tua vida, é Jesus. O Senhor que é teu pastor e nada vai te faltar é Jesus, não sou eu. Eu só sou um peão, tá bom? Que estou aqui ajudando você. Eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para ralar mesmo, eu tenho que estudar, eu tenho que orar, tenho que buscar Deus, para alimentar vocês, porque vocês é que são o interesse do nosso grande pastor, do nosso Senhor, do nosso dono, e eu só sou uma ovelha, igual você, uma ovelha diante de Deus. Eu também sou ovelha nesse sentido. Então é importante nós sabermos isso, porque essa questão de títulos e cargos e nomes e um povo especial, ovelha de primeira classe, ovelha de segunda classe, isso não existe nas Escrituras Sagradas. Ao contrário, intenta contra o Evangelho de Jesus. Nem Jesus era assim. Jesus, para ser identificado ali por Judas, o que ele fez? Fez um código. Olha, gente, aquele cara que eu chegar e cumprimentar com um beijo, lembrando que o beijo foi na mão, não no rosto, isso é outra história, né?
cumprimentar, esse é o cara. Ele precisava identificar Jesus. Porque se fosse assim, o mais bem vestido ali é o cara. Não era Jesus, com certeza, viu? O mais bem vestido ali devia ser outro cara, Mateus, talvez, que era o cara mais rico, entendeu? Talvez fosse o cara mais bem vestido entre eles. O barbudo ali, aí era todos, não tinha jeito. Não tinha jeito. Então, o único jeito dele identificar Jesus era essa. Tem uma narrativa de um líder romano na Palestina, falando com César, sobre um movimento que havia na Palestina religioso. E ele se refere a Jesus. Isso é um dado histórico, é um documento histórico. E ele escreve assim: um tal de Jesus que se veste à moda dos nazarenos, pronto, está aí. Jesus se vestia como o povo da terra dele, ou seja, um povo simples, interiorano, né? É assim que Jesus se vestia. E uma das coisas que eu gosto, ele se vestia na moda, né? Então é legal. Já é. Bom, na Bíblia, apóstolo, né? O pessoal, não, mas hoje em dia é apóstolo. Paulo fala que apóstolo é escória. Ou seja, se há uma pirâmide e os apóstolos estão no topo dessa pirâmide, Deus inverte essa pirâmide e joga ela para baixo. Ou seja, a escória de tudo é que são os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. É isso. Vamos lá. No Antigo Testamento, haviam os levitas, que eram esses irmãos que se dispunham a servir. Eles serviam para montar e desmontar o tabernáculo, organizavam as caravanas, carregavam os materiais sagrados. Entenda bem, era mão de obra, era quem servia para que aquele povo tivesse a presença de Deus entre eles. Ora, isso foi durante o tempo do deserto, no qual eles tinham que montar e desmontar o tabernáculo para que as caravanas seguissem e mudassem de lugar. Uma vez entrando na terra prometida, o tabernáculo passou a ficar fixo em Gibeon. E ficando fixo lá, os levitas começaram a assumir um outro serviço, também ordenado por Moisés. Porque o que ia fazer esse sonho funcionar? Esse sonho de ter uma nação justa, correta, com todo mundo andando corretamente, é que esse povo não só conhecesse a lei, soubesse a lei, praticasse a lei, mas entenda bem, amasse a lei. Esse povo tinha que servir a Deus de coração. E esse amor, ele tem que ser contagiado. Não dá para você falar assim, você tem que amar. Não dá, você tem que contagiar isso. O amor é um sentimento nesse sentido, né? Em que você passa para outra pessoa. Os levitas eram esses homens que eram os apaixonados por esse ideal de Deus, dado ali a Moisés, para orientar aquele povo. Eram os homens apaixonados por Deus e pela lei. Iriam, então, contagiar todo o povo, para que esse povo conhecesse a lei. Então eles assumiram o papel de ministérios itinerantes. Eles se dedicavam completamente ao ministério, eles não tinham posses, a não ser que fosse alguma herança de família, e eles viviam com o que o povo ofertava para eles. Ou seja, normalmente os levitas eram homens pobres. Inclusive, quando citam os pobres e necessitados, ou órfãos e viúvas, gente que não tinha como produzir seus próprios bens, os levitas são citados juntos também em alguns trechos do Antigo Testamento. Então, como a lei que organizava toda a nação, ela era justa, correta, procurava fazer com que os miseráveis, aqueles que não tinham nada com que sobreviver, pudessem ter algo. Por exemplo, alguns países no mundo ainda são assim. Eu estive numa região na África onde a coisa pior que tem naquele lugar é você ser viúva. Por uma razão, viúva sem filhos. É o pior que existe. Porque lá, quando você cria filhos que vão te sustentar na sua velhice. Porque não existe salário, não existe dinheiro, não existe papel moeda. As pessoas sobrevivem da sua colheita. Elas sobrevivem daquilo que plantam, colhem ou de alguma coisa que cria. Quando a pessoa fica idosa, ela não tem mais condição de fazer isso. Então, os filhos fazem e a sustentam. Então, os seus filhos é uma espécie de aposentadoria para você. É mais ou menos um pensamento. Imagina uma mulher viúva, ela não tem um marido para sustentá-la, e se ela não tem filhos, então ela está fadada à miséria. Como o povo todo tem pouco,
e normalmente não se ensina essa assistência um ao outro, muitas dessas viúvas acabam morrendo, ou vivem de sobras, e têm uma vida muito ruim. A igreja que já existe nesses lugares, que inclusive a Carisma é uma das que participam, ajudando as igrejas locais que existem lá, é ensinado para a igreja, que é papel da igreja, o sustento dos órfãos e das viúvas. Então a igreja lá, juntam os homens da igreja e constrói uma cabaninha, por exemplo, para a viúva morar. Faz com que essa viúva sinta que a igreja é a sua família, porque em alguns lugares, por exemplo, algumas dessas viúvas são queimadas vivas dentro da sua cabana, porque como elas ficam muitos anos vivas, acredita-se dentro daquela religião animista, que ela está sobrevivendo, porque ela se alimenta dos espíritos das crianças que morrem. Ou seja, meu filho morreu porque você é uma feiticeira e comeu o espírito dele para você ficar viva. Seria mais ou menos isso que se crê. Então, algumas viúvas já foram mortas dessa maneira. A igreja intervém nesses lugares, dando para essas viúvas uma qualidade de família. Inclusive, alguns dos poços que nós construímos lá, foi construído exatamente próximo, quase assim no terreno da casa de viúvas que nós conhecíamos lá, porque achávamos que isso era mais justo de se fazer. Então, a lei era justa, e na lei se ensina a cuidar desse povo, esses que não têm como cuidar de si. Vamos ler alguns textos bíblicos. Agora eu tenho muitos textos para ler hoje, todos os textos vão estar aqui na tela. Hoje vou utilizar praticamente a Nova Versão Internacional, você pode acompanhar comigo, por favor. Deuteronômio 14, versículo 28 e 29 diz assim: ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros entendam-se refugiados, igualzinho você pensa hoje, guerras em países vizinhos, eles se refugiavam em Israel por ser uma nação justa, santa, correta, eles eram bem tratados assim. Então, toda vez que você lê estrangeiro, entenda-se refugiado, alguém que não tem nada, que abandonou sua terra e quer viver no meio de Israel. Os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade. Venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho de suas mãos. É interessante notar o seguinte: quando Josué dividiu as terras das 12 tribos, ele proporcionou que houvessem 48 cidades voltadas para os levitas. Essas 48 cidades seriam onde os levitas teriam suas famílias. Espalhadas em todo Israel, elas eram a cidade base, onde o levita ficaria, ele teria a família dele, ele moraria ali, e então ele sairia para fazer as suas, vamos chamar assim, quase que campanha evangelística, como a gente chamaria. Ele sairia de cidade em cidade, ensinando a lei. Provavelmente ele levaria isso meses. Então ele passaria nessas cidades, ensinaria a lei para o povo, juntaria os anciãos da cidade, ensinaria-os como amar a lei, como julgar segundo a lei, para que o povo andasse em unidade. E aí iria para uma outra cidade, depois para uma outra cidade. Para você ter uma ideia, os profetas mais adiante se baseiam nesse ministério dos levitas para desenvolver o ministério profético. Nesse tempo nós ainda não temos os profetas, temos apenas os levitas. E eles criaram algo também, Josué ordena, que dessas 48 cidades, 6 delas seriam cidades-refúgio. Cidade-refúgio era o seguinte: a lei é tão justa, que ela tem um princípio interessante, um princípio que tem na lei brasileira, mas que o brasileiro não segue. O princípio é o seguinte: todo mundo é inocente até que se prove. O brasileiro pensa o contrário: o cara é culpado, ele tem que se virar para provar que ele é inocente. Percebeu isso? Por exemplo, quando a gente vai falar, hoje está tão endêmico a questão de corrupção na nossa política, que é natural do brasileiro dizer: todo político não presta, todo político rouba. Quer dizer, o político que é honesto, ele tem que provar que ele é honesto. Porque a gente já fala: não, o cara já rouba. Falo mesmo de pastor também, tá? Todo pastor mete a mão no dinheiro da igreja, todo pastor é corrupto, né? é rico, aí o cara tem que provar que ele é diferente. Você percebe que é errado isso? O certo é, todo mundo é inocente, até que se prove que ele é culpado. Esse que é o certo. Que é assim que a Bíblia trata essas questões. Então, suponhamos que houve uma luta, houve uma briga, alguém matou alguém.
Naquele tempo havia pena de morte. Matou, vai ser morto. Essa é a pena de morte. Ora, e se eu matei em legítima defesa? E se eu que fui atacado? E se foi acidental? Para que não houvesse um julgamento adiantado no sentido, o cara matou, vai ter que morrer, ele fugia para uma dessas 6 cidades refúgio. Ele ficaria lá, teria 1 ano para provar a sua inocência. E então, caso não fosse provada a inocência, ele seria culpado. Caso fosse provada a inocência, ficha limpa. Então, vamos ler o texto da Bíblia que nos orienta sobre isso. Diz assim, Números 35, versículo 6 e versículo 7. 6 das cidades que vocês derem aos levitas serão cidades de refúgio, para onde poderá fugir quem tiver matado alguém. Além disso, dentro desse contexto que lhes falei, além disso, deem a eles, aos levitas, outras 42 cidades. Ao todo, vocês darão aos levitas 48 cidades, juntamente com suas pastagens. Então, aí era onde os levitas faziam sua base familiar, e dali eles saíam para fazer as suas incursões na região. Como eles não levavam nada, eram os dízimos, que era para sustentar o custo dessas viagens evangelísticas da lei, aqui entre aspas, tá? Que eu estou colocando, que os levitas faziam. Alguns nem local base tinham, então se locomoviam o tempo todo, e por isso eles acabavam vivendo em extrema pobreza, esses levitas. A orientação é interessante, há uma orientação na Bíblia sobre o uso dos dízimos. Naquele tempo, isso vai mudando ao longo do tempo, mas esse primeiro momento aqui, os dízimos eles eram feitos primeiramente para sustentar aqueles que pregavam a lei, aqueles que passavam de cidade em cidade. Veja bem, aquela nação só subsistiria se o povo andasse na lei, e o povo só iria andar na lei se esse ministério dos levitas fosse ativo, ensinando-os o tempo todo a amar a lei, e andar na lei e praticar a lei. Então eram os dízimos que sustentavam esses ministérios desses levitas. Outra coisa que os dízimos eram usados para dar todo o suporte para que houvessem as festas, os ajuntamentos de todo o povo. O que acontecia ao longo do ano, mais adiante se formam todas as festas, foram 7 ao todo ao longo do ano, onde todo o povo se reunia para fazerem festas juntos. Anos depois, isso é tudo centralizado em Jerusalém, mas nesse período não é centralizado em Jerusalém. Em cada região haviam essas festas, o povo se congregava, o povo se agregava, para quê? Ali eles faziam leituras públicas da lei para todo mundo ouvir, e também quando eles se reuniam, haviam danças, haviam festividade, comiam juntos, celebravam juntos. Inclusive, como o dízimo era praticamente de bens que eles produziam, ou seja, frutas, animais, quem cuidava de animal levava o quê? Não levava dinheiro, não havia papel moeda, levava o animal como oferta. O dízimo dele era um animal do rebanho. Então o que se fazia ali? Fazia comidas, churrascos e tudo mais, e o povo comia. O povo comia daquela carne que foi dada ali como oferta. Era também um fundo, os dízimos também faziam um fundo de assistência social, para servir aos órfãos, às viúvas, os levitas também, os refugiados também, e este fundo social se reabastecia a cada 3 anos. A cada 3 anos, esse fundo social era reabastecido para que não houvesse pobres é a palavra miserável, tá? Não houvessem miseráveis entre eles, que ninguém passasse fome. Então, o fome zero já existia na Bíblia de uma maneira muito prática e funcional, que era feito por todo o povo. Vamos ver aqui um texto, eu quero ler um texto com vocês, que é um texto muito longo. Esse texto passa despercebido por algumas pessoas, talvez alguns de vocês nunca leram sequer. Mas esse texto mostra o ritual que era feito quando se entregavam os dízimos. Havia um ritual todo. Esse ritual era porque ele era para ser didático, para que as pessoas aprendessem qual o significado disso. É importante você que hoje trouxe oferta ou seu dízimo aqui, saber disso, como Deus vê essa entrega. Vamos ver aqui o texto, Deuteronômio 26, do versículo 1 ao 15, pulo apenas alguns versículos, mas segue comigo. Diz assim: quando vocês tiverem entrado na terra que Yahweh, o seu Deus, veja bem, eu sempre cito dessa maneira, por causa de que em ministrações passadas eu coloquei que esse tetragrama aqui, YHWH, é o nome de Deus que é revelado ali por Moisés.
Na nossa Bíblia ele é traduzido como Senhor. Então, nos próximos textos, você vai ver que eu vou começar a deixar como está na nossa tradução, como Senhor, mas você sabe que é a palavra Yahweh. Então, quando vocês tiverem entrado na terra que Yahweh, o seu Deus, lhes dá por herança, e dela tiverem tomado posse, lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo que produzirem na terra que Yahweh, o seu Deus, lhes dá, e ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que Yahweh, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião, lembrando que o sacerdote é um levita, tá? Declaro hoje ao Senhor, Yahweh, seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote apanhará a cesta de suas mãos e as colocará em frente ao altar do Senhor, o seu Deus. Então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus: o meu pai, que é Jacó, era um arameu errante. Arameu porque Jacó viveu na terra de Harã. Errante é a palavra que é usada para nômade, não é? Ele mudava de cidade em cidade com aquele rebanho dele. O meu pai era um arameu errante. Ele desceu do Egito com pouca gente, e ali viveu e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Uma pausa aqui. É interessante como nesta declaração que era decorada, estava implícito o seguinte: olha, no Egito nós fomos escravos. No Egito nos oprimiram, no Egito nos maltrataram, no Egito nos sujeitaram. Por que isso era repetido várias vezes? Para que isso não acontecesse dentro da terra deles. Coisa que acontece depois. E por isso os profetas vêm e cutucam e brigam com eles por causa disso. Principalmente por causa dos reis. Como Salomão, por exemplo, fez isso. E ele é muito criticado pelos profetas. Mas isso não poderia acontecer entre eles, porque isso é o passado deles. Eles foram escravos. Como é que eles iam agora escravizar pessoas? Mas por isso, sempre que eles faziam essa dedicação a Deus, eles lembravam que eles haviam sido escravos no passado. Versículo 7. Então clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz, e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Por isso o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis, com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra onde manam leite e mel. E agora, traga os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponham a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante ele. Dá para vocês notarem que ele está aqui descrevendo um ritual que eles fariam diante de Deus. Versículo 11 diz assim: vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Quando tiverem separado o dízimo de tudo quanto produziram no terceiro ano, o ano do dízimo, entreguem-no ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, lembrando que estrangeiro é o refugiado, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Depois digam ao Senhor, o seu Deus: retirei da minha casa a porção sagrada e dei-a ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, de acordo com tudo que ordenaste. Obedeci ao Senhor meu Deus, fiz tudo o que me ordenaste. Olha dos céus, ó Deus, da sua santa habitação, e abençoe Israel, teu povo, e a terra que nos deste, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados, terra onde manam leite e mel. É interessante essa atitude, porque mostra uma atitude de gratidão diante de Deus. Deus, eu era escravo, agora eu tenho uma terra boa. Eu era escravo, agora eu tenho casa, eu tenho plantação. Então eu quero repartir a minha riqueza. E eu trago aqui para suprir aqueles que nada têm, que não têm como ter. Não é que eles nada têm porque não gostam de trabalhar, é porque eles não têm como ter. Então eu quero ajudá-los, eu quero repartir, eu quero ajudar. Era essa a ideia toda. Também havia aqui o dízimo que ia, no caso, para os levitas. Por que razão? Porque se parasse de sustentar aqueles levitas, eles parariam de ensinar o povo a lei. Parando de ensinar o povo a lei, o povo esqueceria da lei. Esquecendo da lei, não tinha mais prática nenhuma dessa, é cada um por si. E aí, foi isso uma das coisas que derrubou esse ideal de Deus para essa nação.
Os levitas, então, eram os encarregados de espalhar a lei, ensinar a lei, e isso era feito em todas as cidades. Mais um texto bíblico, Deuteronômio 31, de 9 a 13, diz assim: Moisés escreveu esta lei e deu aos sacerdotes, filhos de Levi, por isso levitas, que transportavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os líderes de Israel. E Moisés lhes ordenou, ao final de cada 7 anos, no ano do cancelamento das dívidas, durante a festa das cabanas, quando todo Israel vier apresentar-se ao Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher, vocês lerão esta lei perante eles para que a escutem. Até aí, nesse momento. Eu continuo já a leitura. É interessante, já havia uma festa chamada Festa das Cabanas. Todo mundo tinha que sair da sua casa e habitar numa cabana, numa barraca. E por 7 dias, alguém fala, mas por que isso? Simples, é isso mesmo. Primeiro, para tirar esse povo do comodismo. Segundo, para fortalecer os laços de família. Imagina você, pai e mãe, com seus filhos, morando numa barraca 7 dias. E tinha ritual. Tinha momento de acordar, de celebrar com todo o povo da vizinhança, porque isso, anos depois, isso é centralizado em Jerusalém. Nesse momento, não. Eram feitos em cada cidade, era feito isso. Então, o povo do seu vilarejo e dos vilarejos vizinhos se encontrando num só lugar para adorar a Deus juntos. Haviam as festas, comiam todo mundo junto, haviam as danças, e haviam também momentos onde os levitas vinham e instruíam a todos sobre a lei do Senhor. As crianças brincavam juntas, e à noite os pais contavam histórias para seus filhos, falando das histórias do povo de Israel. Então você nota, família fortalecida, a lei do Senhor sendo fortalecido, o povo saindo do comodismo, de tempo em tempo quebrando rotina, não é? Uma coisa fantástica. Assim, eu acho genial essas ideias assim de Deus colocada para este povo aqui. Versículo 12 diz assim: reúnam o povo, homens, mulheres e crianças e os estrangeiros que morarem nas suas cidades, os refugiados, para que ouçam e aprendam a temer o Senhor, o seu Deus, e digam fielmente, e sigam fielmente todas as palavras desta lei. Os seus filhos, que não conhecem esta lei, terão que ouvi-la e aprender a temer o Senhor, o seu Deus, enquanto vocês viverem na terra, da qual tomarão posse quando atravessarem o Jordão. É isso que fez aquela nação funcionar. Então, esses ajuntamentos, mas começa a notar aqui de onde que a igreja tirou a ideia. Por isso que o povo se reunia no templo e de casa em casa. Por isso que o povo repartia os bens que tinham, ou vendiam os bens extras, porque não era a sua casa que você vendia, era o seu extra que você vendia, e depositavam ali aos pés dos apóstolos, e você vai ver em Atos 6, que eles distribuíam isso entre os órfãos, as viúvas, sustentavam os necessitados, e patrocinavam aqueles que naquele tempo era chamado de apóstolos, os que saíam de cidade em cidade, pregando o evangelho. Por isso o livro, os Atos dos Apóstolos. A palavra apóstolo significa enviado. Os Atos dos enviados. Eram os homens que eram enviados para pregar o evangelho e desbravar a mata em lugar onde o evangelho ainda não tinha chegado. É isso. Os levitas agiam da mesma maneira como os profetas posteriormente agiram. É muito provável que o ministério dos profetas foi inspirado nessa ação do levita. Talvez até um revival, uma reestruturação, um reavivamento dessa ideia dos levitas. Nesse tempo aqui não havia ainda os profetas. Mais adiante, quando surgem Elias, Eliseu, por exemplo, é nessa pegada aqui dos levitas que eles vêm. O ministério dos profetas é bem posterior a isso, nós não entramos nele ainda aqui nos nossos estudos. Então, assim como os profetas, os levitas itinerantes desempenhavam um papel de um ministério pastoral, tentando tornar concreta, prática, a lei e a justiça na vida das pessoas. De tempo em tempo tinham essas festas, como nesse texto que nós lemos, e nessas festas era relida a lei, renovada a aliança, e os levitas insistiam que isso se tornasse prático e não somente teórico. É isso que os levitas faziam nesse primeiro período dessa nação, antes da monarquia. Antes desse período da monarquia, era isso que Israel vivia. Por que nós estamos estudando o Antigo Testamento? Para entender melhor a igreja. Qual é a Bíblia que Jesus lia? O Antigo Testamento. O Novo não existia.
Quais eram as escrituras que a igreja usava, que os apóstolos citavam? O Antigo Testamento. Para aqueles irmãos da igreja primitiva, quando eu falo igreja primitiva, estou me referindo ao livro de Atos dos Apóstolos. A igreja começa a partir de Atos capítulo 2. A partir dali temos algo chamado igreja. Para aqueles irmãos da primeira igreja, Deus não mudou o seu ideal de fazer uma nação justa, um povo justo. Mas para isso, Deus precisava colocar a lei no coração deles. Porque a lei escrita não funcionou. Aliás, esta promessa de colocar a lei no coração foi uma promessa feita já por alguns de seus profetas. Por exemplo, leiamos Jeremias. O profeta Jeremias diz assim, Jeremias 31, 33, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Para aquele povo na igreja primitiva, era isso que estava acontecendo com eles. A lei agora estava no coração e era para eles viverem a lei. Mais ainda, Deus colocou o seu próprio Espírito neles para que eles andassem nos caminhos do Senhor. Como aqui diz, por exemplo, o profeta Ezequiel, em Ezequiel 36, 26 e 27, diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O povo então, na primeira igreja, lá em Jerusalém, começou a repartir o que tinham, a ajudar uns aos outros, a viver em comunidade, viver como uma família, viver como um povo, como está, por exemplo, em Atos 4, versículo 34 e 35, não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Aqui você vê a vida da igreja. Então a igreja, ela é um reflexo desse ideal de Deus ali no Antigo Testamento, que Israel viveu, mas um pouco tempo, porque eles não souberam observar bem a lei do Senhor. Mas agora viria um novo tempo, em que Deus daria a lei no nosso coração, e não só isso, Deus daria para nós o seu Espírito, para que no mesmo Espírito, que nem a gente fala o Espírito da lei, não é? No mesmo Espírito da lei, no Espírito de Cristo, no mesmo Espírito de Deus, nós interpretaríamos a lei, entenderíamos a lei e a praticaríamos como povo, formando uma nação agora para Deus. Por isso que Israel, no Novo Testamento, não é mais uma nação. Israel, no Novo Testamento, é a igreja, é o novo Israel. Nós fomos chamados para sermos uma nação para Deus, uma nação que vive dessa maneira. Alguém diz, mas por que nós ainda não estamos praticando? Porque estamos aprendendo, e nós vamos praticar em isso daqui. Eu espero que nós sejamos uma igreja revolucionária, com uma mente totalmente diferente na nossa geração, e venhamos a viver da melhor maneira possível, próximo do que a gente vê nas Escrituras Sagradas. Amém, irmãos? Lições práticas agora que eu quero trazer para o nosso dia a dia aqui. O que eu vejo na vida dos levitas é que eles serviram a Deus de uma maneira assim, eles deram a vida para o ministério. A vida deles era o ministério. Alguns deles nasceram, viveram e morreram somente para que o povo andasse na lei, somente por causa disso. A realização deles era a realização dos outros. Eles estariam realizados quando viam essas festas, viam a congregação do povo, viam aquele povo andando na justiça, vendo uma nação justa. Aquela era a grande realização do coração deles. Deus nos chama para ser esse povo. Esse é o chamado de Deus para nós, para mim e para você. Nós sermos esse povo assim. Todo mundo, todo ser humano tem uma missão a cumprir aqui na terra. E o seu sucesso pessoal não tem a ver com dinheiro ou posição social. Não confunda o sucesso segundo Deus com o sucesso segundo o capitalismo. O sucesso segundo o capitalismo é o cara ser famoso, ter grana, ter um nomão, não é? É isso que é o sucesso segundo o capitalismo. Mas esse não é o sucesso segundo Deus.
O sucesso segundo Deus tem a ver com você cumprir o papel que foi dado a você aqui na terra. Entenda bem, você não é fruto do acaso. Eu não acredito em acaso, eu acredito em providência. Então, eu não acredito que eu nasci simplesmente por causa de uma situação genética entre meu pai e minha mãe. Eu não acredito isso. Eu acredito que eu fui planejado por Deus para nascer. Você também foi. Deus criou você antes de te colocar no mundo. Porque a Bíblia fala de propósito. Veja, não estou falando de ciência. Ciência fala como. Quer saber como existe o universo? Vai aprender ciência. Quer saber por que existe o universo? Vai aprender a revelação de Deus. Da mesma forma, quer saber como o ser humano nasce? Vai estudar a biologia. Você quer saber por que o ser humano nasce? Você precisa da revelação de Deus para isso. Na revelação de Deus, o que nós vemos no livro de Efésios é que Deus cria a coisa primeiro nele para depois trazer existência. Deus traz existência às coisas que não são. Então, o que é que Deus faz? Deus olha a história e vendo a história, nesse tempo aqui da história, e Ele pensa, entenda bem minha expressão humana aqui agora, tá? Deus pensa, Deus reflete, Deus planeja. Isso é expressão humana para nós entendermos melhor a Deus, tá? Então, Deus pensa, eu preciso nesse tempo de um homem com essa e essa característica. Eu preciso de uma mulher com essa e essa característica, porque eu quero influenciar aquelas crianças, eu vou dar para ela dom de trabalhar com aquelas crianças. Eu preciso, esse homem aqui, eu preciso de gente que vai crescer nesta área, porque eu quero que ele abençoe isso. Então eu vou colocar esses sonhos, eu vou colocar essas sementes do meu propósito como desejos no coração dessa pessoa e vou colocá-la no mundo. Agora é com você. Se você vai ou não seguir esses desejos do coração de Deus no seu coração. Se você vai ou não ser aquela pessoa que Deus chamou você para ser. Gente, eu estou falando de uma experiência pessoal, sua com Deus. Eu não tenho como te revelar isso, profeta algum pode te revelar isso, é uma coisa sua e Deus. Com você e com Deus. Um dia eu estava conversando com um menino aqui à frente, eu perguntei, qual a sua idade? Ele, 16 anos de idade. Eu falei, rapaz, nos 16 anos de idade, até os meus 19... Mas nos 16 anos de idade, as maiores e melhores e mais certeiras decisões da minha vida foram nessa idade. Nessa idade. Alguém fala, mas é uma criança. Eu acertei. Tenho 49 hoje, olho para trás e falo assim, eu sou hoje consequência do que aquele menino acertou. Aos 16 anos de idade, eu procurei Deus na minha vida de tudo quanto era jeito. Havia situações assim que eu me trancava no quarto, eu orava e falava, Deus, eu preciso que o Senhor revele o teu caminho para a minha vida. Eu quero ser o que o Senhor quer que eu seja. Confesso, meus pais eram doidos em permitir uma coisa dessa, mas uma das coisas que eu fazia com 16 anos de idade era subir no topo do Pico do Jaraguá, mais ou menos, depois que estava fechando ali, o pico entrava antes de fecharem a portaria, ficava no meio do mato, subia para o topo do pico, ficava lá até a madrugada seguinte, orando. Meu pai e minha mãe eram loucos de permitir um negócio desse. Não sei se eles eram loucos, não. Acho que louco era eu que era rebelde nesse sentido. Mas rebelei para o lado certo, buscando a Deus. Foi numa daquelas noites, daqueles dias, na verdade, assim, porque já era madrugada clareando, em que ficou claro para mim, por exemplo, que eu seria pastor e seria pastor na cidade de Osasco, sem nunca ter vindo de Osasco na minha vida. Eu saí de lá convicto, vou ser pastor na cidade de Osasco. 16 anos de idade eu tinha. Eu defini minha vida ali. O que passa disso, não quero saber. Eu tive uma oportunidade aos 19 anos de idade de ir morar nos Estados Unidos, com um salário em dólar e tudo mais, ia morar lá para trabalhar numa determinada empresa aérea e tudo mais. Eu rejeitei aquele salário, rejeitei tudo. Era um sonho para mim, mas rejeitei, não quis seguir aquele caminho, porque não seria eu mais. Poderia ser hoje um empresário rico, alguma coisa, mas não seria eu. Então, quem é você? Para que você existe? Qual é o teu chamado? Deus planejou você e te colocou no mundo. A sua profissão, o seu casamento, a sua família, tudo tem que cooperar para esse objetivo de Deus para a tua vida. É isso que vai te realizar. A distância entre onde você está hoje e o que Deus tem para você, essa distância chama-se frustração. É por isso que tem um monte de gente frustrada no mundo, porque não está fazendo o que Deus planejou, aquilo que é para ele ser e fazer. Então, Deus está interessado em que você dê muito fruto, interessado em que outras pessoas sejam abençoadas com os resultados da sua vida. Fruto é isso, uma árvore não come do seu próprio fruto.
Fruto é aquilo que a gente produz e abençoa a vida das pessoas. Quando eu faço alguma coisa que abençoa a tua vida, eu estou produzindo fruto. Se só abençoa a minha, isso não é fruto. Então, pessoas vão se alimentar, vão se inspirar em você. Deus quer isso de você. O que não é sucesso? Vamos por umas linhas rápidas aqui do que não é sucesso. Sucesso não é medido pela minha aparência. Isso aqui é coisa de comercial de televisão. Aquele carro tal, com a roupa tal, com aqueles acessórios. Não é nada disso. Então você não precisa torrar o seu dinheiro para ser um sucesso, para aparentar ser sucesso. Porque daí nós compramos coisas que não precisamos com dinheiro que nós não temos para impressionar pessoas das quais nem nós mesmos gostamos. Isso é bobagem. Isso é bobagem. Em Samuel que Deus fala assim, não olha para a altura nem para a aparência, porque eu rejeitei, se referindo a Saul. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Perdão, Samuel se referia aos outros irmãos de Davi, né? Então, Deus vê o coração da gente, é isso que Deus vê. Segunda coisa, sucesso não é medido pelo que eu tenho. Você pode ser rico, ter muito dinheiro e ser um fracasso na vida, perder sua família, não ter gente do seu lado para amar. Nós já estudamos isso quando estudamos a parábola daquele rico louco, quando a Bíblia fala do homem que junta para si e não tinha com quem repartir, não tinha com quem conversar, não tinha amigo, não tinha família, não tinha ninguém. E Deus fala, você é louco, para que isso na tua vida? Hoje vão te pedir a tua alma e vai ser para quem isso aí tudo? Então, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder as emoções, vida? Alma aqui no sentido de vida. Alma no sentido de rir, de chorar, de ter gente, de abraçar, de beijar, de amar. Isso é vida. Isso é vida. O que adianta você ser um cara de super sucesso? Não estou falando só de empresariado, não. Vamos para a minha área mesmo, que é pastor. Esse texto eu uso para falar para pastor. Esse texto. Para que adianta, cara? Você tem igreja grande, cresceu, é o cara, mas você não tem tempo com a tua família, não tem tempo para dar um abraço no teu filho, para beijar o teu filho, para amar seu filho, para sair com a sua esposa. Você não tem tempo para isso. Você vive o seu ministério, você está perdendo a tua alma nesse sentido. Então, o sucesso, ele não tem a ver, não é medido pelas coisas que eu tenho. O sucesso não tem a ver com andar perto de pessoas importantes. Porque também tem gente que pensa o seguinte, não, o cara é um sucesso, afinal de contas, o cara no celular dele tem ali o presidente, não sei o que lá, fulano de tal, o deputado tal, e tal. Sucesso não tem a ver com gente de influência que eu conheço. O importante é conhecer Deus. Tem gente que fala, não, mas tem que conhecer pessoas-chave. Não, eu tenho que conhecer aquele que tem todas as chaves, que é o meu Deus. É Ele que eu tenho que conhecer e andar perto dele. Isso que vai mudar a minha vida. Sucesso também não é medido pela sua posição. Popularidade não é sucesso, tá bom? É um cara bem conhecido, isso não significa nada. Tanto que você já viu artistas se matando. O cara era muito conhecido, mas se matou por quê? Porque a vida era um buraco, era isso. É quem você é que importa. É quem Deus criou você para ser. Tem um homem na Bíblia que eu acho ele fascinante, que é Paulo, apóstolo, porque ele era um cara super sucesso na religião dele, que era a religião judaica. Ele tinha posição, ele tinha cargo, ele era um cara, inclusive, que tinha ali confiado a ele um tipo de uma polícia ali para perseguir os cristãos e pegar os cristãos e tudo mais. O cara tinha grana, tinha nome, tinha tudo isso. Ele abandonou tudo por causa da experiência dele com Jesus. E, na verdade, ele se tornou um homem, um servo de todos. Agora, hoje, nós estamos falando dele. Então, ele é um sucesso nesse sentido, porque ele cumpriu o propósito de Deus para a vida dele. Baseado, inclusive, na vida de Paulo, eu quero tirar algumas lições aqui para nós, porque Paulo é um cara que viveu como um levita. Esse, sim, viveu como um levita, só que dentro do cristianismo. Então, 3 conselhos que eu quero dar para você, se você quer ser um sucesso na sua vida. Sucesso segundo Deus, não sucesso segundo o mundo. Primeiro, decida o que você quer da sua vida. Só vale a pena morrer por uma coisa que vale a pena viver. Decida o que você quer na sua vida. Você está indo para onde? Está investindo o seu tempo em quê? Vale a pena o que você está gastando todos os dias da sua vida? Vale a pena? Se você soubesse que você fosse morrer no mês seguinte agora, ou você vai, nós estamos no dia 1º, né? Muito tempo no final desse mês. Vamos colocar só 15 dias para você, tá? Daqui a 15 dias você vai morrer. Ainda? Eu tinha até fazendo assim já. Não é profecia não, meu irmão. Calma, só quero te chocar.
Você vai morrer daqui a 15 dias. Eu te pergunto, você se sentiria assim? Tudo que eu tinha que fazer na vida eu fiz. Estava no caminho certo. As coisas que eu gastava tempo, valia a pena sim. É isso a sua vida? Se você soubesse que vai viver mais 15 dias, o que você deixaria de fazer? O que você começaria a fazer? Vamos dar mais tempo, vai, 1 ano. Para dar tempo de você planejar alguma coisa. 2 anos, mais ainda. Para dar tempo de você planejar alguma coisa. É interessante isso, porque algumas pessoas passam isso quando enfrentam doença. Minha esposa passou isso. Eu a admiro muito pelas atitudes dela. Quando o médico disse para ela, você tem câncer, soou assim para ela e para mim, você vai morrer. O que ela fez? Objetivou a vida dela. Ela objetivou a vida dela. Um monte de coisa ela cortou. Primeira coisa que ela cortou da lista dela, gente chata. Cortou. Se você é um dos que fala assim, nossa, eu tentava ficar perto da Magda, ela não me ouvia, então você é chato. Pronto, já sabe disso. Que nada, a Magda tem um coraçãozão enorme, aquela lá é misericórdia em pessoa, aquela menina. Então, outra coisa que ela aumentou o tempo dela de serviço. Ela se dedicou ainda mais a fazer o que ela já fazia, que era servir pessoas, se doar por pessoas. Quando você sabe que tua vida é curta, qualquer instante, qualquer momento da tua vida é importante para você. É importante. Romanos 15, 20, Paulo diz assim, sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido. Eu gosto desse senso de pioneirismo de Paulo. Eu quero ir em lugar onde ninguém foi. Esse é meu objetivo da minha vida, Paulo dizia. O grande alvo dele era ir até os fins do Império Romano. No caso, era a Espanha. E é o que ele fez na vida dele. Muita gente não sabe o que quer. Faz uma coisinha aqui, depois outra ali, tal, e fica enrolando a vida. Quando o cara já chega, já quase na terceira idade, já passou dos 50, 60 anos de idade, aí ele fica meio assim perdido. O que Deus quer que eu faça? Pô, você teve a vida inteira para você pensar. Agora, no final, que vai fazer isso? Tua sorte, desculpe falar dessa maneira, é que Deus é misericordioso. Minha bisavó, por exemplo, aos 92 anos de idade, chegou para mim e disse, Deus revelou meu ministério. Que maravilha! Aos 92 anos de idade. Viveu até os 98. Ela cumpriu o ministério dela, fielmente, a Deus, daquilo que Deus tinha falado que ela iria fazer, aos 92 aos 98. Dos 92 aos 98. Então, eu citei aqui no meio do culto para nós, Jesus chegou para aquele cego Bartimeu, e ele queria que esse homem verbalizasse o que de fato ele queria. Jesus falou para ele, o que você quer que eu faça? Estava na cara, o cara era cego. Jesus perguntou, o que você quer que eu faça? Eu quero que você verbalize. Se Jesus fizesse o mesmo comigo e com você hoje, assim, o que você quer da tua vida? O que você quer ser? Você tem isso na ponta da língua? Ou você ainda não tem um senso de direção para a sua vida? Fala, né, eu já estou desesperado, eu não sei o que eu quero da minha vida. Por onde eu começo? Começa com o joelho no chão, meu irmão. Vai orar. Vai falar com quem te criou. É quem te criou que você precisa ouvir. Tempo com Deus. Tempo com Deus não é vir no culto de domingo aqui na Carisma só não, meu querido. Ainda mais você que fica em casa aí, ó, que não vem para o culto, mora aqui em Osasco, não vem para o culto, que eu estou sabendo, tá? Estou falando para você mesmo aí da internet, tá? Vem para o culto você também, tá? Importante estar junto, comunhão, mas não é só isso, é mais do que isso, é tempo com Deus, tempo de oração, busca com Deus. É interessante nós notarmos, vou colocar alguns textos rápidos aqui na tela para você ver. Jesus com 12 anos de idade, Lucas 2,49, ele fala o seguinte, eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai. 12 anos de idade já sabia o que queria. Final da vida de Jesus, João 19,30, está consumado, ou seja, terminei. 12 anos ele falou, eu sei o que eu tenho que fazer. Aos 30, né, 33 no caso, terminei. Paulo, em 2 Timóteo 4,7, eu completei a carreira e guardei a fé. É isso, gente. Isso chama-se objetividade. Nossa vida é curta, temos que ser objetivo. Você tem que aprender a dizer não para algumas coisas. Não dá para correr com mochila pesada, tem que jogar coisa fora. Não dá para fazer tudo na vida. Agora, se você objetiva a tua vida, é isso que eu sou, são essas minhas habilidades, são esses meus dons, é nisso aqui que eu vou fazer minha carreira, minha felicidade, vou edificar minha vida, vai ser meu ministério, é isso aqui? Então, dedica-se com todo o seu coração.
1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, Paulo diz assim, ele usa aqui uma linguagem de Olimpíadas, né? Afinal de contas, a cultura grega ela é muito forte naquele tempo. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Eu quero alcançar tudo que eu puder alcançar na minha vida, o melhor da minha vida, e vou acreditar isso para Jesus. Olha o que Paulo fala, corra para ganhar. Está entendendo, meu irmão? Eu corro para ganhar, eu não vim aqui para perder tempo. Eu não vim para perder tempo, eu vim para dar o melhor. Cada domingo eu me desafio a dar o melhor aqui, cada momento que eu estou com a igreja eu desafio a dar o melhor, cada coisa que eu quero fazer eu me desafio a dar o melhor, e fico bronqueado comigo quando eu não consegui alcançar o que eu achei que era o melhor. Cada pessoa quando vai fazer alguma coisa tem que buscar o melhor. Paulo está dizendo, meu querido, está todo mundo correndo, um só vai ganhar, corra para ganhar. Você, corra para ganhar. É importante você saber o que você quer, mas principalmente para que você quer. Eu sei o que eu quero e para que eu quero. Eu quero ser uma pessoa em que Deus olha para mim e fala, é isso aí, estou contente com você, estou feliz na vida. É isso que eu quero. Há um prêmio em Deus, que é ser considerado fiel. Realizar o propósito de Deus para a minha vida e agradar a Deus é tudo que eu mais desejo. Como naquela parábola dos talentos, que o homem confiou um valor e depois os homens devolveram para ele muito mais do que ele confiou. Eu quero um dia chegar para Deus e falar, Deus, o Senhor me deu isso aqui para eu começar, olha o que eu estou te devolvendo aqui no final da minha vida. Eu quero terminar minha vida desse jeito. Quando nós iniciamos essa comunidade, eu confesso que eu não sabia muito bem o que ia ser isso aqui não. 35 pessoas debaixo de um pé de manga, sem um tostão no bolso, sem um tostão no bolso, não havia caixa da igreja, né? Cada um tinha seu trabalho, eu tinha o meu também. Não imaginávamos o que ia ser, mas eu sabia o que Deus queria de mim, o restante foi Ele que fez. O que Deus tem para você? Qual é o chamado de Deus para a tua vida? Salmo 37:5 diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Faz isso, arrisque-se diante de Deus. Eu não combinei com o pessoal da livraria, deixa eu recomendar um livro que eu vi que tem na livraria, Rendição Arriscada, da Kay Warren. Livro para mulheres, não é para homens esse livro, é para mulheres. Essa mulher, ela coloca o seguinte naquele livro, ela falou o seguinte, o que pode acontecer com a minha vida se eu confiar completamente a minha vida nas mãos de Deus? O que pode acontecer na minha vida se eu pegar assim, a chave da minha vida e falar, Deus, faz o que o Senhor quiser, me agrade ou não, eu quero o que o Senhor quer da minha vida. Está aqui, Rendição Arriscada, nome do livro de Kay Warren, esposa de Rick Warren, fantástico esse livro, vale a pena. Mulheres, por favor. Desculpa o pessoal da livraria que eu não combinei com vocês, mas eu sei que tem aí. Segundo conselho para você, aprenda a viver melhor o dia de hoje. Seja sábio, não desperdice seu tempo. Desperdiçar tempo é desperdiçar vida. Ficar sentado esperando as coisas melhorarem para depois fazer o que você quer fazer na vida é um grande erro. Você precisa aprender a tirar o melhor da sua vida, mesmo quando você ainda não chegou no ideal. Já existem coisas boas que você precisa viver hoje. Eu não estou falando que você só vai viver o melhor quando você chegar lá, eu estou falando que você tem que aprender a viver o melhor desde agora. Filipenses 4:12 tem aqui um conselho de Paulo que eu acho fantástico. Filipenses 4:12 diz assim, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Note essa expressão, aprendi, isso se aprende. Paulo disse que ele não esperava ficar tudo certinho na vida dele para ficar contente. Mesmo no aperto, ele estava contente. Note o que ele fala, aprendi. Contentamento é coisa que a gente aprende. Poucas pessoas são contentes na vida. Contentamento não é somente ter um grande alvo na vida, mas contentamento é estar feliz na situação onde você se encontra no momento, mesmo que você ainda não alcançou o seu alvo. Se você nunca fica feliz até que você alcance seu alvo, você vai gastar a maior parte da sua vida infeliz, porque vai levar muito tempo para você alcançar o seu alvo. Eu não alcancei toda a visão que Deus tem para a minha vida. Eu não estou lá ainda, eu não cheguei lá, não sou um cara que cheguei lá.
sobre essa comunidade. Eu não alcancei toda a visão que Deus colocou no meu coração sobre essa comunidade. Essa comunidade, na verdade, ainda está longe do que eu acredito que ela deve ser diante de Deus. Agora, se eu for esperar chegar lá para ficar feliz, então eu não vou aproveitar o que Deus já me deu na vida. E a vida vai se tornar uma chatice e eu vou virar um cara ranzinza. Então eu aprendi a ser feliz em cada fase, em cada etapa da vida. Cada momento eu alcanço alguma coisa, vamos celebrar isso, estou junto nisso, estou feliz com isso. É aquela tensão entre que você tem que viver com o ideal na sua mente, mas deve viver o real e não ficar frustrado com ele. Isso serve para o seu trabalho, para a sua vida financeira, para o seu casamento, para qualquer área da sua vida. Você tem um ideal, mas enquanto você não alcança o ideal, você está na corrida, está indo, está caminhando, vamos curtindo isso, vamos adorando a Deus, como Abraão, que a Bíblia diz que ele se fortalecia na fé, como adorando a Deus. É isso, vamos adorando a Deus ao longo da nossa vida, tornando a nossa vida gostosa. Para com aquela síndrome, né, de se apenas eu tivesse mais gente para me ajudar, se apenas eu tivesse mais dinheiro. Querido, nós precisamos aprender a viver essa tensão entre o ideal e o real e viver contente em toda e qualquer situação. Hebreus 6,12 diz assim: imitem aqueles que por meio da fé e da paciência, é a mesma palavra para perseverança, recebem a herança prometida. Quando alguém desiste no meio do caminho, isso demonstra uma falta de perspectiva, falta de entendimento, demonstra que não tinha uma imagem clara para onde realmente queriam chegar. Onde eu posso receber esse entendimento necessário para eu manter firme na minha missão? Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus de todas as suas maneiras. Palavra falada, como vocês estão ouvindo hoje aqui, palavra cantada, palavra lida, palavra escritura sagrada. Salmo 119, versículo 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Quando eu encho minha mente com a palavra de Deus, Ele me dá entendimento. Esse livro, a palavra de Deus, me torna sábio, me livra de estresse, me tira o esgotamento, me dá esperança, ilumina os meus passos. Olha o Salmo 1 como começa. Primeiro salmo na Bíblia, começa assim. Eu só peguei alguns trechos dele. Diz assim: como é feliz aquele cuja satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ele dá fruto no tempo certo, tudo que faz prospera. Minha vida eu quero que seja assim, eu quero que a sua também seja. Amém? Primeiro conselho que eu te dei, você precisa decidir o que você quer da vida. Segundo conselho, você precisa aprender a viver melhor o dia de hoje, aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação. Terceiro e último, aprenda a ser determinado. Tem gente que quer viver o melhor da sua vida, mas sem compromisso. Não dá. Não dá. Nós somos uma geração muito folgada. Muitos não gostam de compromisso, principalmente os mais novos da minha idade. Me refiro à geração dos meus filhos, por exemplo. Eles não são muito de compromisso, não estou falando por eles, estou falando da geração mesmo. Agora, nossa vida ela é feita de pequenas e grandes decisões. Você é hoje as decisões que você tomou no passado. Inclusive as decisões de compromisso. Sem compromisso eu não chegaria onde cheguei na minha vida. Há anos da minha vida eu costumo dizer que estou vivendo os melhores anos dela. Há anos estou vivendo. Não é a troco de nada. Tem um esforço por trás disso. Claro que tem. Eu estava ouvindo um filósofo que eu admiro bastante, e esse historiador, filósofo, tudo mais, é um cara que lê demais, ele cita livros assim, o cara é uma enciclopédia ambulante. E numa das palestras dele ele falou o seguinte: meus alunos me perguntam como é que eu consigo ler tanto, e hoje eu vou abrir aqui o meu segredo. Eu achei o máximo. Eu falei, esse eu quero ouvir. Eu estava dirigindo e ouvindo o cara, até diminuir. Confesso para vocês que andei até mais assim devagar, para não me distrair com nada. Eu quero ouvir o que esse cara vai falar. Ele falou o seguinte: é assim que eu faço para ler. Eu chego na minha casa, eu tenho meu lugar onde eu costumo ler na minha poltrona, eu sento, eu abro o livro e leio. Eu falei, legal. Legal. Ele completou, porque ele é um cara que faz exercício, levanta 5h30 da manhã para fazer exercício, que ele acha que é importante, ele está bem fisicamente. Ele fala, como é que você aguenta levantar 5h30 da manhã para fazer exercício? Ele falou, eu coloco o relógio para despertar, às 5h30 eu acordo, levanto e vou treinar. É isso que eu faço. É assim. Nada na vida é feito sem esforço, sem disciplina, querido. Você quer chegar em algum lugar? Coloque-se disciplina, coloque alvos e objetivos para a sua vida.
O que é que Paulo nos ensina sobre isso? Ele nos ensina que quando você achou uma grande causa para viver, também há grande causa para morrer. Ou seja, uma grande causa na sua vida é a causa da sua vida. Ele dedicou tudo, e ele foi até o fim naquilo que ele creu. Atos 20, 24, olha o que Paulo fala de si. Todavia não importo nem considero a minha vida de algum valor para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo falou, eu quero é pregar o evangelho em todo lugar que eu puder, e se eu morrer por isso, não tem problema, porque eu estou morrendo fazendo aquilo que eu mais sonhei fazer na minha vida. Isso é compromisso. Agora, tem gente que é alérgica a compromisso. Por exemplo, tem gente que não quer se juntar a uma igreja e se comprometer, porque não gosta de compromisso. Tem gente que não quer se batizar para não assumir um compromisso de seguir Jesus. É aquele assim, não, estou na multidão, estou aqui, não me revela, não me identifica, não quero. Essa semana eu vou ter uma reunião com todos os voluntários da nossa comunidade, é uma reunião muito gostosa, porque a gente se integra mais, e a gente que trabalha, eu gosto desse pessoal, que eles trabalham muito. Aqui na Carisma nós trabalhamos muito com voluntários. O voluntariado, falando melhor, numa linguagem cristã, essa disposição de servir os irmãos é o que leva à igreja. Eu acho demais esses irmãos que deram a sua vida, é a razão pela qual esses irmãos entregam tempo da sua vida em servir a gente aqui no trabalho. Hoje você está sentado aí ouvindo alguma coisa, porque alguém durante a semana providenciou tudo para que a gente tivesse tudo certinho aqui no domingo. Teve pessoas que chegaram aqui hoje em torno de 7 e pouco da manhã, simplesmente para organizar algumas coisas. Você chegou no seu lugar, você ouviu músicas que o pessoal ralou pra caramba para estudar. Gente que está nesse momento, enquanto você está aqui sentado, tem gente trabalhando nesse momento, trabalhando aqui nas nossas transmissões, trabalhando para que a gente tenha esse áudio, trabalhando para que isso apareça nas telas. Tem gente que já trabalhou para que tudo isso preparasse, tem gente que estudou para você estar ouvindo, tem gente que nesse momento está cuidando dos seus filhos lá enquanto você está sentadinho aqui. Nota quanta gente que trabalha, que serve. Ministério é isso. Agora, aqui na Carisma, ninguém é obrigado a servir. Mas quem serve, precisa servir conforme as regras. Tem horários, tem reunião para estar presente. Ministério é compromisso. Você não desempenha bem a missão da sua vida sem se comprometer com ela. Tem gente que, por exemplo, foge de casamento porque não quer assumir responsabilidade de casamento. Casamento é responsabilidade. Qualquer compromisso requer de nós responsabilidade. Eu entendo o medo de alguns, mas existem algumas coisas as quais nós precisamos ter compromisso na vida, senão a vida perde a sua estabilidade. Por exemplo, relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é compromisso, querido. Eu tenho um compromisso com Deus. Eu oro porque eu coloquei sobre mim esse compromisso de oração, de busca, de oração. Eu preciso disso para a minha vida. Família. Família é compromisso. Para com essa ideia de botar filho no mundo. Botar filho no mundo e largar. Pai não é quem gera, pai é quem cria. E criação de filhos não é dar bronca nos filhos, de ordem nos filhos, de corrigir filho. Criar filhos é dar a eles exemplos, é virar relacionamento, é você se tornar amigos dos seus filhos. É isso que precisa. Casamento é um compromisso no qual um vai se dedicar para o outro, para realizar o outro. Eu não quero me realizar, eu quero realizar o outro. A minha realização está em realizar o outro. Isso é casamento. E ministério é compromisso onde a gente se realiza realizando. Eu fico feliz quando os outros ficam felizes. Eu fico bem quando eu estou servindo e está todo mundo feliz porque eu estou servindo. Ministério é se dar, é se doar. Então, algumas coisas são dignas na vida e elas requerem compromisso. Eu queria que você notasse algo em pessoas bem-sucedidas. É interessante, pessoas bem-sucedidas. Pessoas bem-sucedidas estão dispostas a fazerem coisas que as outras pessoas que não são bem-sucedidas não estão dispostas a fazer. É isso. Nenhum cara que saiu do zero, eu estou aqui diante de alguns que eu conheço, está aqui, sentado aqui hoje, que eu sei a história. Aqui dentro, nós temos alguns homens, mulheres de sucesso. Estou falando agora estritamente econômico, financeiro, profissional. Eu estou diante de alguns aqui que eu estou vendo. Gente de sucesso, que saiu do nada.
E hoje é algumas das pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço, estão aqui sentados. Ninguém fez essa carreira toda sem compromisso, sem dedicação, sem horários, sem disciplina. Ninguém fez. Note, pessoas bem-sucedidas estão dispostas a fazer coisas que as outras pessoas que não são bem-sucedidas não estão dispostas a fazer. Essa é a diferença entre gente bem-sucedida e as pessoas não bem-sucedidas. Disposição de pagar o preço, de se comprometer, de se dedicar àquilo que faz. Amém? Último texto que eu quero ler, peço que você acompanhe em pé comigo, por favor. Alguns falam, né, você falou muito rápido hoje, ouve depois de novo, tá, por favor. Eu tinha muita coisa para falar, em pouco tempo já deu meu horário, eu estou aqui ó, correndo, para te passar tudo. Pelo menos fica gravado, você ouve de novo. 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Diz assim: de todos os lados somos pressionados, disse Paulo apóstolo, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Amém? A gente passa perrengue na vida, passa. Tem hora que dá vontade de chutar tudo, dá. Tem hora que você fica cheio, sim. Tem hora que você tem vontade de pisar o pé no freio, tem. Mas a gente se levanta. A gente se levanta. Tem uma expressão em inglês, é o seguinte, você pode ser knockdown, quando você leva um murro e cai, mas não knockout, ou seja, quando você saiu do jogo. Algumas vezes a gente leva um e cai, mas a gente se levanta, vai para cima e ainda vai vencer. Paulo é interessante, em Atos 14 conta, quando ele estava atravessando a região do sul da Galácia, norte da Turquia, Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe. Em Listra, Paulo é apedrejado e tirado para fora da cidade como morto. Eu particularmente até acredito que ele morreu mesmo ali, morreu. Aí daqui a pouco o cara volta à vida, se levanta, e podia fugir de lá, né? Não, voltou pregando nas mesmas cidades que ele vinha pregando, para os mesmos caras que apedrejaram ele. Muitas pessoas não são bem-sucedidas porque desistem antes do tempo. Algumas vezes a história está na próxima esquina e você desiste antes. Está no próximo passo e você parou. Olha os símbolos que a gente tem ao nosso redor, as metáforas que a gente tem. O basquete, por exemplo. Basquete é um esporte que pode ser decidido no último segundo, literalmente. No último segundo. Uma cesta fez 3 pontos, venceu, virou o placar. Muitas vezes o sucesso é simplesmente uma questão de não desistir. É isso. Tem um cara chamado Abraham Lincoln, nos Estados Unidos. 18 vezes o cara concorreu e perdeu. A única que ele ganhou se tornou o melhor presidente que qualquer americano pode eleger como presidente dos Estados Unidos. Abraham Lincoln. Perdeu 18, ganhou uma, foi o melhor. Use o máximo de você, amém? Não enriqueça o cemitério não, não leva para o túmulo coisas que estão na tua vida. Quero ler seus livros, quero ouvir suas canções, quero ver seus projetos, quero ver as coisas da sua vida acontecendo, quero ver sua família brilhante, quero ver você servindo o reino de Deus também, quero ver alguém chegar para mim e falar, sabe fulano tal, sabe? Cara, é uma bênção. Sabe essa menina assim, aquela menina é brilhantemente, uma bênção aquela menina. Bendita a hora que apareceu na minha vida e me ensinou algumas coisas. Eu quero ouvir isso de você. Sucesso não tem a ver com a sua aparência, não tem a ver com o que você possui, não tem a ver com quem você conhece. Sucesso tem a ver com você, com quem você é. Comece com a sua visão de vida, passa pela sua dedicação e ela se firma com o seu compromisso. Então, eu termino aqui com um desafio. Não dá tempo de fazer apelo, de chamar à frente, não dá nada disso. Você vai ouvir, vai catar e vai falar, é o meu desafio dessa semana. Abandonar algumas coisas e se comprometer com outras. Como assim? Estou te falando, você vai morrer no fim do ano, o que você vai abandonar? Então, o que você passaria a fazer? Interessante isso. Vamos tirar do extremo. A gente tem 5 anos ainda para viver. É pouco tempo, 5 anos. Para produzir alguma coisa é pouco tempo. Levou 20 anos para construir isso aqui que você está vendo hoje.
E eu estou pensando como é que vão ser os próximos 20 anos, que eu vou estar com 70. Por isso que eu estou fazendo uma reunião com pessoas essa semana já para providenciar o que vamos fazer. Um outro desafio para você: abandone tudo aquilo que não agrada a Deus. Anésio, como eu posso saber o que agrada ou não agrada a Deus? Ué, a lei está no teu coração. Você sabe. Quando você faz alguma coisa, senta aquele gelinho, meu querido, breca. Eu não preciso te dizer o que é certo ou errado, você tem a lei, você sabe. Você sabe. Durma de consciência limpa. Libera a tua vida e limpa a tua vida. Um outro desafio: se comprometa a realizar o sonho de Deus para a tua vida. Eu gostaria que você terminasse a sua vida como Paulo, apóstolo, terminou. Falou: gente, cumpri a carreira, terminei, combati o bom combate, venci, ganhei, estou de boa, fiz tudo o que eu sonhei para a minha vida. Que coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. Ou no mínimo, se você não sabe onde você vai chegar, tanta coisa que você tem, pelo menos você possa terminar a sua vida da seguinte forma: falou, olha, terminei bem, correndo, fazendo o que eu achava que tinha que estar fazendo. Como eu estou nesse momento. Eu estou assim. Eu estou fazendo o que eu sei que eu tenho que fazer. E eu estou te chamando, vem para esse time também. Vamos se dedicar, fazer o melhor da nossa vida. Se você está insatisfeito com a sua vida, há algo que você pode fazer agora mesmo. Muda a direção dela. Estou insatisfeito, muda. Muda você. Muda você. Um pequeno ajuste de direção sempre é preciso na vida da gente. De tempo em tempo a gente fala de uma ajustada. Eu dei muitas ajustadas na nossa vida, na minha vida. Nota você, nossa vida é resultado das decisões que nós tomamos. Já dissemos isso aqui. Então, abandone algumas coisas, se comprometa com outras, dedica a tua vida a Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o demais Ele fará. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Deus. Quero terminar essa reunião orando por você. Passei 10 minutos do meu horário. Desculpe, tá? Já sei como seu churrasquinho lá fora. Quero orar por você nesse momento. Vamos orar juntos? Vamos dar as mãos? Vamos orar? Vamos orar? Vamos pedir bênção, graça de Deus na vida da gente nesse instante. Eu quero orar nesse momento. Eu vou orar pelo teu ministério. Eu vou orar pelo teu chamado. Eu vou orar pela graça, unção, bênção de Deus na tua vida. Você traga aí a sua mente, a sua tona, o que é isso na sua vida. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, estendo as minhas mãos, abençoando a vida dos meus irmãos nesse momento. Venha sobre eles o teu Espírito Santo, a unção do teu Espírito Santo, a capacitação do teu Espírito Santo, sobre cada um deles, para que desempenhem os seus dons, talentos e ministérios com todo o poder que precisam para isso. Espero, ó Deus, em nome de Jesus, que saiam daqui hoje os melhores pais e as melhores mães, os melhores maridos e esposas, os melhores românticos um com o outro, esses casais. Oro, ó Deus, para que os filhos sejam prósperos, inteligentes e cresçam. Oro para que os jovens sejam desafiadores, sonhem alto e cresçam e corram a carreira que lhes está proposta. Oro para que os velhos sejam sábios. Oro a Deus para que os profissionais sejam prósperos, sejam os melhores, cresçam, não se acomodem nas suas profissões, que sejam o melhor, tirem o melhor do seu dia, vivam cada dia como um bom dia em suas vidas, que eles causem impacto na vida de outros profissionais, que eles sejam exemplo a serem citados em livros no futuro. Em nome de Jesus, abençoe-os, ó Deus. Abençoe cada irmão que serve no meio da igreja, que faça o melhor de si, com graça, unção e poder do teu Espírito, e que abençoe muitas pessoas, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos agradecer a Deus. Deus, muito obrigado por tua palavra e pelo que o Senhor fez e desafiou nossas vidas hoje aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém.